Gênesis capítulo 25, verso de número 29 em diante. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, estar com ele, cansado. E disse Esaú a Jacó: dai-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom, que quer dizer vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Volta comigo lá em 2 Samuel, capítulo de número 23, do verso 11 e 12. Volta lá comigo, por favor. 2 Samuel 23, versos de número 11 e 12. A mensagem é curta, irmãos. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de, e o povo fugira de diante dos filisteus. Ele, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 24, verso 10. Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo, o que é uma pessoa frouxa? É uma pessoa fraca, é uma pessoa que não consegue resistir, é uma pessoa desmontada, é uma pessoa, entendeu, que não está equilibrada. Se te mostrares frouxo na hora da angústia, angustiar-se, sofrer, entristecer-se, passar por momentos difíceis, se você se mostrar frouxo, a tua força será pouca. Voltando para 2 Samuel, capítulo 23, do verso 11 em diante, a Bíblia fala de um homem comum. Até então, Samar era um homem comum. Samar era um homem sem expressão diante de todo mundo. Você não vê ninguém falar de Samar. Samar não é um outro personagem bíblico que toda hora estão falando dele. Samar não é Gideão, né, que o Senhor diz para ele assim: desce lá no campo dos filisteus e você vai até a beira lá da tenda, entendeu? Lá do chefe dos filisteus, e você vai ouvir o que ele está dizendo. E Gideão, ele ouviu lá do sonho de um homem que disse que via um pão gigante que voava e dava sobre aquele lugar e destruía aquela tenda, e alguém dizia: esse é Gideão. Samar não tinha o nome conhecido com o nome de Gideão. Samar não tinha o nome conhecido como o nome de... Pode deixar ela andar. Deixa ela conhecer um dia que vai ser o seu lugar, né, filha? Deixa aqui, deixa ela fazer a obra de Deus. Dá um beijinho no pastor, dá um beijinho.
Amém. Glória a Deus. Você veio trazer paz para mim, né? Você veio trazer o amor de Deus. Te amo, viu? Quer falar alguma coisa? Fala amém. Amém? Glória a Deus. Amém. É bem-vinda, tá bom? Toda vez que quiser vir, é bem-vinda, tá bom? Deus abençoe. E Samar, ele não tinha essa expressão. Ele não tinha essa vitrine. Ele não tinha esse conhecimento das pessoas. Mas Samar era um homem forte. E o que te faz vencedor na vida, não é as pessoas chamarem você de vencedor. Não é as pessoas dizerem assim, você é o cara, você é a mina, você entendeu, faz a diferença, não. É como você se vê. Então nós vamos olhar para dois personagens bíblicos. Um com uma baita promessa sobre a vida dele. Um com uma baita chamada sobre a vida dele, porque Esaú foi chamado para ser um patriarca. E quem era um patriarca? Era aquele que ia suceder um outro. Então, dentro de uma escala, Deus chamou Abraão, de Abraão Deus chamou Isaac, de Isaac Deus chamou Esaú. Esaú era um homem cheio de promessas. Esaú era um homem que nasceu com o dom de Deus, naqueles dias, um dos dons mais cobiçados. Mas Esaú, ele não entendeu quem ele era. Ele não entendeu quem ele era como Samar entendeu quem ele era. E aprenda uma coisa, irmãos. Você tem que aprender a valorizar o que Deus te dá. Você tem que aprender a valorizar o que Deus coloca em tuas mãos. Você tem que aprender, aleluia, a lutar pelas coisas que Deus tem colocado em tuas mãos. Tem muitas pessoas que são derrotadas não porque não são capazes, mas porque tem medo de lutar, de enfrentar, tem medo de fazer a vontade de Deus. Você vai olhar e vai ver o seguinte, irmãos, olha, Samar, amém, um valente de Davi, um daqueles que, amém, se você for estudar sobre os valentes de Davi, quem eram os valentes de Davi? Eram aqueles que a sociedade já não aceitava mais, eram homens que a sociedade achava que eram os piores homens que existiam na sociedade daquela época, eram as piores pessoas, era a escória da sociedade naquela época. Samar não era um homem bem visto, Samar era visto como um rebelde, Samar era visto como um homem, amém, sem valor. Mas uma atitude, um comportamento de Samar mudou toda a história dele. E talvez o que está faltando para que a tua história seja mudada, para que tudo seja mudado em você, é uma atitude sua. Uma atitude pode mudar toda a sua vida. Amém? Um pensamento seu, amém, pode fazer com que você entenda qual é a vontade de Deus sobre a tua vida. Então, olhando, irmãos, para Samar, enquanto todo mundo foge, ele decide ficar e defender e dar valor àquilo que ninguém deu valor. Assim que nascem os grandes vencedores na vida. Pessoas que olham para coisas que ninguém dá valor, mas que ele olha e diz, não, isso tem jeito. Talvez já chegou nas tuas mãos carros que passaram pela mão de muitos funileiros e disseram assim, não, esse carro aqui não tem como consertar. Alguém chega e disse assim, ó, eu queria só a palavra de mais uma pessoa, não tem conserto, se olhar da risada da pessoa e falar, não tem conserto. Mas talvez dentro de medo, você com medo dizendo assim, Deus, eu não sei se tem conserto, mas eu não posso perder esse serviço. Eu não posso perder essa oportunidade. E você pegou e consertou. Mas você olhou a capacidade dos outros ou a sua capacidade? Se você olhar para a capacidade dos outros, você não é ninguém. Mas quando você olha para a tua capacidade, no mínimo você vai lutar. Assim também é você. Dependa de Deus. Porque aonde você quer chegar, homem não pode te pôr. Somente Deus. Somente Deus. E você vai ver que uma coisinha tão pequena, na vida de duas pessoas faz a diferença. Quem aqui já viu uma lentilha? Alguém sabe o tamanho de uma lentilha, irmãos? Lentilha é achatadinha, pequenininha, fininha, um caldinho muito sem graça. Tem gente que come lentilha na virada do ano para ter prosperidade. Pessoas comem lentilha e fazem lentilha na virada do ano para ter prosperidade. Mas você pode comer 10 quilos de lentilha, se você não tiver atitude, não vai valer de nada, só vai te dar dor de barriga, ou prender o seu intestino. Mas é como que você olha para aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Veja bem, Esaú,
fazendo essa analogia, essa comparação, Esaú, ele chega na casa dele, aquele dia ele caçou e não pegou nada. Ele chega extenuado, de cansado e com muita fome. Jacó, que todo mundo sempre desprezou, o próprio Isaac, a Bíblia diz que desprezava, entendeu, Jacó, porque ele amava mais Esaú, porque Esaú era perito e caçava aquilo que ele queria comer. Então ele gostava de Esaú porque Esaú dava para ele o que ele queria. Enquanto você dá para as pessoas o que elas querem, você é bonzinho, não é? O dia que você fala não para as pessoas, como que elas vão olhar para você? E a Bíblia vai dizer que ele chegou lá morto de fome e Jacó, ele conseguiu fazer um guisado, fez ali um caldo, fez ali, querido, algo com lentilha. Colocou ali alguns temperos e aquilo chamou a atenção de Esaú. Aquilo chamou a atenção de Esaú. E isso me chama a atenção também. Que quantas pessoas têm perdido a bênção de Deus porque não conseguem interpretá-la como sendo algo importante na sua vida. Tem muita gente perdendo o ministério, pastores fechando o ministério, pastores entregando o ministério, líderes de louvores dizendo assim, eu não quero cantar mais, eu não tenho vontade mais de cantar, músicos dizendo assim, eu não vou tocar mais, eu não tenho mais vontade de tocar, amém, pessoas querendo separar, porque olha, já não tem mais alegria no meu casamento, tudo isso porque não sabe a grandeza das coisas que Deus colocou em tuas mãos. Então Esaú, ele olha, entendeu, para a fome dele, mas não olha para, amém, a promessa que Deus tinha sobre a vida dele. Então ele faz um alto, rapidamente ele faz ali, ele pensa. Mas nem sempre quem pensa tem maturidade. Tem muita gente pensando, tem muita gente aí, querido, falando muitas coisas bonitas. Tem muita gente aí, querido, pregando, mas não tem maturidade. Tem muita gente falando coisa aí para os outros entender que ele é maduro, mas não é maduro. Então Esaú, que ele para e pensa, olha, estou morrendo de fome ao ponto de morrer. Do que me vale agora a primogenitura? E o que era a primogenitura? O direito de continuar, amém, a promessa, amém, que foi lançada sobre a família. Existe promessa de Deus para você, mas existe promessa de Deus para a sua família, para a tua casa, amém? Por exemplo, Paulo, ele chega e diz para o carcereiro, crede no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então Paulo revela para aquele carcereiro que Deus não tem uma obra somente na vida dele, Deus tem uma obra também em toda a casa dele. É uma promessa de Deus para a família. Mas Deus também tinha uma promessa para a vida daquele carcereiro, não morrer. Porque se ele morre, para a família dele também acaba a promessa. Então Esaú, ele faz um exame de consciência rápido. O que me vale para minha primogenitura? Morto. Então o que ele faz? A Bíblia diz que ele vai e diz para Jacó, tudo bem, me dá, então eu aceito. E Jacó, ele fala, então jura. E o que a Bíblia diz? Não jurai, nem pelo céu e nem pela terra. Nós não podemos jurar, porque o céu é onde está o trono de Deus, e a terra onde estão os seus pés, não pertence a nós. Nós não podemos jurar por algo que não é nosso, mas que é de Deus em nossa vida. Nós não podemos desprezar algo que é de Deus em nossa vida. Eu não posso desprezar o dom, eu não posso desprezar aquilo que é de Deus na minha vida, irmãos. Eu não posso. Então, a Bíblia vai dizer que ele vai, jura, e a Bíblia diz que ele vai e come aquele guisado. Então, a partir daquele dia que ele comeu aquele guisado vermelho de lentilha, ele passou a ser chamado de Edom, ficou uma marca. Ficou uma marca, não é mais Esaú, agora é Edom, por causa do caldo vermelho. Não é somente por causa do tom da tua pele, talvez mudou a coloração dos seus pelos, aí por diante, pode ser, amém, mas passou a ser vermelho, porque aquele guisado era vermelho, a minha ele comeu, então aquele ele ficou marcado como o homem que trocou a primogenitura de Deus por causa de uma comida. E a Bíblia vai terminar dizendo o seguinte, que ele levantou e se foi e desprezou a primogenitura. E a partir do momento que ele desprezou, como foi a vida de Esaú? Você não vê a Bíblia falar de mais nenhuma vitória de Esaú. Você não vê a Bíblia falar mais de nada de Esaú. Por quê? Porque Esaú, entendeu? Ele não entendeu o que era uma promessa. Ele não compreendeu aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele não compreendeu. Ele não compreendeu isso. E o mal das pessoas hoje é relacionar
o que estão vivendo com aquilo que Deus tem para a vida deles. O mal das pessoas hoje é achar o seguinte: olha, então se Deus me deu um dom, com o dom vai vir riqueza, com o dom vai vir isso, aquilo, outro. Nem sempre com o dom vem riqueza, nem sempre com o dom vem cura. Uma das maiores cantoras do Brasil se chama Ludmilla Feber. E segundo o que eu vi esta semana, o médico, disse que ela está com câncer espalhado por todo o corpo, e o médico deu para ela 6 meses de vida. O que ela vai fazer com esses 6 meses de vida? O que ela vai fazer com esses 6 meses de vida? Ela vai fazer o que ela sempre fez. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Ela vai continuar profetizando. Ela vai continuar orando. Ela tem um nome bonito. Ela tem, amém, uma imagem bonita. Mas esse momento é momento dela com Deus. A promessa de Deus não está se cumprindo na vida dela, a promessa de Deus está se cumprindo na vida dela. Mas é um momento. Esaú não entendeu o momento. Esaú entendeu o momento como sendo o último momento da vida dele. Esaú entendeu que, amém, aquele último momento era o momento em que, amém, minha vida já não tem mais sentido, tudo perdeu sentido. Então, amém, que não vai valer nada para mim, promessa de Deus, se eu morrer. Mas quem disse que ele iria morrer? Quem disse que quem tem promessa morre antes do tempo? Quem disse que quem tem promessa morre antes do tempo? É verdade, pastor. Quem tem promessa de Deus morre antes do tempo? Morre. Espera aí, como? Se desprezar a promessa. Mas se não desprezar a promessa, não vai morrer. Não vai. Só morre quando despreza, quando não aceita. Se eu estiver em cima de um altar pregando o evangelho, você acha que eu vou morrer de um tiro? Só se for de uma bala perdida. Mas se eu tenho o chamado de Deus para pregar a palavra e eu estiver lá no meio dos pecadores, eu posso levar um tiro. Porque o meu lugar não era lá, o meu lugar é aqui. Então quem tem promessa não morre quando está onde Deus quer que esteja. Mas se não estiver onde Deus quer que esteja, corre o risco sim. Está vulnerável. Está vulnerável. Se estiver no centro da vontade de Deus, Deus ele faz a obra. Mas as pessoas que Deus dá um livramento, então irmãos, as pessoas que Deus dá um livramento, na maioria das vezes são pessoas que não ainda entenderam a promessa de Deus. Mas dificilmente alguém que entende a promessa de Deus, que sabe qual é a promessa de Deus, e entra no caminho desse, consegue sair. Dificilmente. Quem não conhece Deus, ele trabalha, porque Deus não conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que ele sabe, foi confirmado pela boca de 2, de 3 pessoas, ele tem que viver a verdade, ele tem que viver a palavra. Esaú ele sabia que ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Fato, ele já sabia. Isaac já tinha falado para ele sobre a promessa de Deus. Mas Esaú, não quis entender a vontade de Deus e desprezou. Agora Samar, querido, Samar, ele estava muito mais em perigo do que, amém, Esaú. Samar, amém, a Bíblia diz que era uma multidão de pessoas, não era uma pessoa contra, amém, contra Samar. A Bíblia vai dizer que era muita gente, era uma multidão de gente que queria saquear aquele campo, amém, aquele pequeno campo de lentilha, amém, que para ninguém tinha valor, ninguém estava dando valor para aquele campo de lentilha, porque todo mundo fugiu. Mas Samar disse: eu não vou fugir, eu reconheço, eu valorizo esse campo de lentilha, eu valorizo o que Deus deu para mim, eu sei o quanto foi difícil para mim plantar, eu sei o quanto foi para mim difícil para mim cultivar, e eu não vou me entregar, eu não vou ser frouxo na hora da angústia, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque o Espírito de Deus que está em mim me faz forte. E você tem que entender isso, que você tem o Espírito de Deus e que você é forte. Ter o Espírito de Deus não é falar em línguas. Ter o Espírito de Deus não é profetizar, para que você ache que seja isso. Ter o Espírito de Deus é ter a vontade de Deus dentro de você. É ter a essência de Deus dentro de você. É ter a vontade de Deus dentro de você. Orar em línguas pode ser uma confirmação. Orar em línguas pode ser algo que Deus te deu, amém, para a tua manutenção como crente. Mas isso não é sinal para que eu entenda as promessas de Deus na minha vida. Sinal para que eu entenda as promessas de Deus dentro de mim é aceitar a vontade de Deus e acordar para a vida.
Paulo vai falar: desperta o dom de Deus que é em ti. Paulo vai falar: levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aquele comportamento de Esaú só aconteceu porque Esaú já estava morto dentro dele. Esaú já não acreditava. Eu consigo fazer um paralelo, pastor Maurício, entendeu? Entre Esaú e Jacó e a parábola do filho pródigo. Um trabalha demais, se sente cansado porque trabalha demais, e o outro foi farrear, foi gastar a promessa. Quando ele volta, aquele que está em casa está cansado, trabalhou o dia inteiro, chega à tarde, ele escuta barulho de festa na casa dele, ele vai e pergunta para um dos servos o que está acontecendo. Não, teu irmão voltou, e teu pai está dando uma festa. Então ele vai questionar o pai dele: poxa, o senhor nunca deu um bezerro cevado para mim dividir com os meus amigos, estou aqui, trabalhei o dia inteiro e estou cansado. E qual que é a resposta do pai? O teu irmão estava perdido e se achou. Se alegra conosco. Então talvez a grande revolta de Esaú é: por que que eu tenho que sair para caçar? Por que que eu tenho que passar fome o dia inteiro? E Esaú fica dentro da tenda, na sombra do bem bom. Por quê? Por quê? Por que que as coisas têm que ser assim? Por que tem que ter essa diferença? Na verdade, irmãos, quem faz a diferença somos nós. Na verdade, Esaú, ele aceitou os elogios falsos. Me perdoe que eu estou falando, isso não é heresia não, mas você vai entender. Esaú aceitou os elogios falsos de Isaac. Você é melhor do que o teu irmão. Você é mais forte do que o teu irmão. Ó, o dia que eu morrer, você que vai tomar conta de tudo isso no meu lugar. Você que tem a promessa. E talvez Esaú, se enchendo do ego, ele chegava sempre a Jacó e dizia assim: ó, você não é um nada. Você é um fraco. Você não tem valor. Você é isso, aquilo, outro. E isso é o grande mal nosso, irmãos. Quando a gente aceita elogios. E uma das piores coisas do mundo é o elogio, irmãos. Porque o elogio, ele não edifica ninguém. Ele não edifica ninguém. O elogio, ele não te ajuda em nada. A atitude, o comportamento é mais importante. Todo mundo corre e Samar tem um comportamento. Eu vou enfrentar. Será que ele ficou com medo de morrer? Sim. Será que ele ficou com medo de perder? Sim. Se expor sua vergonha. De repente voltar todo machucado, todo mundo vai, valentão, você não quer ser o bonzão? Mas quando Deus viu a intrepidez, quando Deus viu a coragem de Samar, Deus honrou ele. Deus deu força para ele. Porque a Bíblia vai dizer que Deus efetuou um grande livramento. Deus efetuou uma grande obra naquele dia. Foi Samar? A Bíblia diz que foi Deus. Samar foi um instrumento do Senhor. Eu falei para vocês que estão aqui. Não é o microfone. Não é os instrumentos. Mas são vocês. Vocês se sentem melhor segurando o instrumento na mão. Se sente livre. Entendeu? Se sente mais valorizado. Mas não é o instrumento. Não é o microfone. É quem vocês são. É quem vocês são. E o dia que vocês aprenderem a valorizar quem vocês são, as pessoas vão ver quem vocês é. De fato e de verdade. Seja no teu casamento, seja no teu trabalho, seja onde for. Samar foi marcado por uma atitude. E nessa noite, eu quero encerrar orando pela tua vida. Pedindo para que Deus te marque. Está me ouvindo? Pedindo para que Deus te marque por uma coisa muito maravilhosa na sua vida. Pedindo para que Deus te marque com uma unção muito poderosa. Pedindo para que Deus, nessa noite, assim como Ele foi com o Samar, Ele seja com você. Mas que você olhe
e enxergue que o que você está desprezando não está errado. Ah, pastor, mas eu não vejo assim, eu estou muito triste, chateado, magoado, porque ninguém me dá valor, ninguém reconhece o meu valor. Sim. E vão continuar não reconhecendo o teu valor. Vão continuar dessa mesma forma. O jogador é bom quando está no auge, quando ele começa a errar passe, entendeu jogada, ele vai para o banco. De uma hora para o banco, alguém vai falar assim: você não quer um cargo aqui no time, entendeu, para você ser representante? E vai indo, daqui a pouco quando ele vê, ele está para fora do campo. E outros estão tomando o lugar dele. Mas dentro dele, ele sabe a história que ele escreveu. Então, se ele for capaz de pegar tudo aquilo ali e gerar na vida dele bênção, ele vai ter bênção na vida dele. O mal nosso é quando a gente não tem força nem para gerar dentro de nós força para poder levantar e vencer. O salmista vai dizer: não te mostre frouxo num dia da angústia, porque se você se mostrar, a sua força será pequena. Esaú só foi fraco porque ele teve uma mente fraca. Samá só foi forte porque ele teve uma mente forte. Você pode cair 10 vezes, mas você tem que ter força 10 vezes para se levantar. Você pode ser traído 10 vezes, mas nas 10 vezes você tem que ter força para se levantar. Você pode perder 10 vezes, mas que você tenha força 10 vezes para se levantar. Essa é a vontade de Deus na sua vida. E eu encerro te dizendo uma coisa. Qual é o livro mais importante do mundo? Qual que é o livro mais importante do mundo? Bíblia Sagrada. Existem 3 livros mais importantes do mundo. O livro da vida, que o nosso nome está escrito lá, que é um memorial diante de Deus. O livro da condenação, a cédula com o nome do pecador que está lá na mão do diabo, que ele diz: ó, esse é meu, e é a Bíblia Sagrada. O teu nome pode estar escrito na cédula do diabo, mas o Senhor pode apagar nessa noite. O teu nome pode estar escrito no livro da vida, mas se você pecar, ele pode sumir de lá. O teu nome não vai estar escrito na Bíblia, porque a Bíblia já se fechou. E tudo que tinha que ser escrito, já foi escrito. Mas olha que coisa interessante. Quantos outros homens foram importantes e não tiveram o seu nome escrito no livro da vida? Se tem um ser humano que deveria ter o teu nome escrito no livro da vida, talvez o Mandela, Martin Luther King, Lutero, Moody, John Wesley, Spurgeon, como muitos outros que lutaram, que fizeram muito pela obra do Senhor, Oswald Smith e muitos outros, a Aimee Semple McPherson, os irmãos da Rua Azusa, muitos outros. Mas o nome deles não está escrito na Bíblia. O de Samá está. Quantas pessoas foram queimadas vivas no Coliseu e o nome delas não estão escrito na Bíblia? Quantos foram colocados pólvora na sua boca e foram explodidos no meio do Coliseu? Lê a história, amém, dos mártires. Quantos foram comidos por leões vivos no meio da arena, sendo rasgados, seus corpos mutilados no meio do Coliseu, e o nome deles não está escrito na Bíblia, mas está escrito no livro da vida. E foram fortes quando tiveram que ser fortes,
E choraram quando precisaram chorar. Chorar não é símbolo de fraqueza. Talvez chorar é símbolo de força. Porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com seus molhos de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus chorou. Não é o teu choro que te faz fraco. O que te faz fraco é o medo de lutar. E eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite. Esta unção de Samar. Pastor, que heresia, não tem unção de Samar. Quem disse para você que não tem? Quem disse para você que não tem? Eu também acreditava que não tinha unção de Elias. Eliseu pediu e Deus deu. Eu pensava que não tinha unção de Jesus. Mas o que Jesus disse? Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e as fará maior ainda. Pensei que não tinha unção de Pedro. Mas é fato de quando, onde Pedro passava, as pessoas acreditavam que até a sombra dele curava. Eu pensava que não tinha unção de Paulo. Mas alguns crentes acreditavam que se pegassem as roupas de Paulo e levassem para sua casa e colocassem sobre os enfermos eram curados. Eu acreditava que não existia a unção do guspe, mas Jesus cuspiu no chão, fez lodo e curou o cego. E eu acreditava que não existia a unção das águas, mas Eliseu fala para Naamã, desce as águas, e Naamã desceu e foi curado. E acreditava que não existia unção numa capa. Mas Eliseu pega uma capa, dobra e bate no Jordão e as águas se abrem. Eu acreditava que não existia unção num cajado. Mas o cajado toca as águas e abre as águas. Eu acreditava que não existia unção na fé. Mas alguém chega para Eliseu e diz, o meu machado caiu na água e era emprestado. O que Eliseu faz? Eliseu faz o ferro do machado flutuar. E eu acreditava que não existia unção da multiplicação. Mas Jesus, ele pega o pão, ora, e o pão é multiplicado. E eu acreditava que não existia dinheiro na boca do peixe. Mas Jesus manda Pedro jogar o anzol na água, e os tatos vêm dentro da boca do peixe. E eu acreditava que Josué não era capaz de substituir Moisés. Mas Deus disse, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Eu também acreditava para nós orarmos, que Samar não era capaz de vencer aquele exército. Mas Samar foi. Então, se tudo isso que eu disse para você é uma heresia, e você não acredita, deixa esta unção para mim, que eu quero viver esse tempo de Deus na minha vida. Eu quero viver esse novo de Deus na minha vida. Eu quero viver essa cura de Deus na minha vida. Eu quero olhar para uma pessoa e falar tudo o que ela falou para Deus, sem estar junto com dela. Eu quero. Se você não é capaz de crer, você não é capaz de vencer. Se você não é capaz de crer em você mesmo, você nunca vai acreditar em mim. Eu termino dizendo para você que em 1996 veio para o Brasil um inglês com o nome de Peter Games. Quem em 1996 aqui já era crente? Estou ficando velhinho, hein? Só eu. Em 1996 veio para o Brasil um homem com o nome de Peter Games. Peter Games, Deus deu para ele uma unção. Ele soprava e as pessoas eram cheias do poder de Deus. Quando ele fazia isso, todo mundo falava que era do diabo.
E eu comecei a acreditar que também era do diabo, porque as pessoas falavam que era do diabo. Mas Deus nunca falou para mim que era do diabo. Quem falava eram as pessoas. Aí um dia teve um aniversário da igreja, no Sambódromo em São Paulo, no Anhembi. A gente vai de ônibus para esta convenção, para essa aniversário da igreja. Chega lá, uma multidão de gente. Eu, simplesmente um membro de igreja. Estou sentado lá na arquibancada. Lá embaixo montaram uma plataforma e colocaram todos os pastores sentados. Mais de 500 pastores. E o Peter Games começa a pregar. E eu sentado lá na arquibancada. Eu e hoje o pastor Adeir, que é pastor em Louveira. E nós sentados, de repente esse homem começa a orar. E a gente vê com os nossos olhos. Esse homem, onde passava, ele não tocava em ninguém. Mas onde ele passava, as pessoas iam caindo como se fosse um dominó. Ele soprava nas pessoas, as pessoas... Pum. E eu lá sentado. De repente algo começou a se mover dentro de mim e disse: por que você não vai lá? A minha cabeça falava: não, você não é pastor. E falaram para ir lá só pastor. Aí eu te pergunto, eu era ou não era pastor? Hã? Eu era ou não era? Segundo Jeremias, eu já era um pastor, não sabia. E aquela unção ia fazer eu descobrir que eu já era um pastor. Então, eu começo a sair e vou descendo, chorando em lágrimas. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Mas alguma coisa dentro de mim, você está errado, você não pode ir, você está errado. E alguma coisa, não, você tem que ir. E eu fui. De repente, quando eu me vejo no meio daquele monte de pastor. E aquele homem ora por um, ora por outro, ora por um, ora por outro. De repente, esse homem, ele vem em minha direção. Eu falei assim: Deus. Ele vem e fixa bem os olhos em mim. Ele fixa bem os olhos em mim. E olha para mim e faz assim. Você já sabe, né? O que aconteceu? Eu fiquei de pé no mesmo lugar. Não aconteceu nada. Não senti nada. Para mim foi só um sopro. Todo mundo caindo e eu lá de pé. Mas chorando. Eu quero, Senhor. Fui embora. Aí o meu pastor inventa de marcar um culto de unção profética. Eu vou na igreja sede. É o pastor Daniel Marins. Talvez alguns aqui conheçam. Participava muito no Canadá, numa visão chamada Catch the Fire, Apanha o Fogo. Um pastor que todo mundo olhava, só mascava chiclete. Todo mundo fala, nossa, todo mundo fala na igreja que crente não pode mascar chiclete, sobe esse pastor que nem um bode em cima do altar, mascando chiclete direto. Aí o pastor ora, e chega em mim, ora em mim, eu pum, caio. Não senti nada, mas caí. Tá bom. Passa um tempo, meu pastor chega para mim e fala: Marcos, você vai ser pastor. Eu acreditava? Não. Tudo bem, passou. Me tornei pastor, fui ungido pastor. Fui pastor 2 anos, 1 ano e 11 meses no Campos Dourado. Fui para Elias Fausto. Você vai entender, nós já vamos orar. Aí um dia eu estou no culto. Estou no culto, os irmãos sentados. De repente a irmã que está sentada no banco começa a tremer as pernas. Começa a tremer as pernas. Eu não sei, pastor. Daqui a pouco outro irmão começa a tremer as pernas. Ninguém sabe o que está acontecendo. Daqui a pouco o diácono lá na porta, irmãos. A quase 20 metros de distância de mim, o diácono lá na porta, de repente, pum, cai para o chão. O que aconteceu que o diácono está infartando? De repente outro irmão cai. De repente as pessoas do nada começam pum, 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 pum. Está chovendo hambúrguer. Começam as pessoas a cair dentro da igreja, não são. E a gente começa a orar. E começa as pessoas a cair, não são. Chega uma hora que só está eu e o diácono de pé. O diácono olha para mim e fala: é eu ou você, pastor? Eu disse: irmão, vai você, irmão. E eu então oro pelo diácono e ele cai. De repente eu me vejo no meio de uma igreja com 130 pessoas. Todo mundo no chão. E só eu de pé. Eu pergunto: Deus, o que está acontecendo? Deus fala no meu coração: você não pediu?
Aquele dia você não pediu. Aquele dia você não quis. Você não desejou. Sim, está aí. Depois desse dia em diante, irmãos, o que mais eu fui chamado foi filho do diabo. Porque aí eu fazia evento em escola, pessoas caíam na unção, e tudo assim, esse pastor é do diabo, porque ele pratica uma unção que não é de Deus. O nosso mal é interpretar as coisas de Deus como se elas fossem do diabo. O nosso mal é dar ouvido para crente carnal. O nosso mal é dar ouvido para crente que nunca teve experiência com Deus e quer falar de Deus. O nosso mal é achar que as coisas de Deus elas não existem, porque outras pessoas dizem que não existem. E quando a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então nessa noite, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a tua vida uma unção. Eu quero ministrar sobre a tua vida, nessa noite, uma palavra. Sobre você. Sobre o teu ministério. Sobre o teu casamento, sobre a tua vida. Talvez, eu vou orar aqui e você diga, eu não senti nada. Eu não entendi nada. Mas tem hora que não é sentir. É só receber. É só receber. Fique em pé no teu lugar.